alegrar. Se a vida é triste e o choro persiste, no céu eu não vou chorar. É difícil de acreditar, o coração nem sempre vence a razão. Todas as tristezas vão cessar, a verdadeira vida vai começar. Meus olhos Deus vai enxugar, e a morte não existirá. Não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. É difícil de acreditar, o coração nem sempre vence a razão. Todas as tristezas vão cessar, a verdadeira vida vai começar. No céu eu não vou chorar, lá é que eu vou me alegrar. Se a vida é triste e o choro persiste, no céu eu não vou chorar. No céu eu não vou chorar, no céu eu não vou chorar, no céu eu não vou chorar, no céu eu não vou chorar. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso momento de estudo, nosso momento de conversa. Nós estamos fazendo os últimos ajustes aqui, mas vocês já podem se preparando, já podem se sentirem à vontade compartilhando também com os amigos, com os familiares, para que eles possam estar aqui conosco, para a gente conversar sobre esse tema tão importante que nós estamos lembrando hoje, que é a ascensão de Jesus. Então vão compartilhando, vão se preparando, enquanto a gente também vai ajustando, daqui a pouco a gente volta. Você está só, se sente perdido, e sua vida não faz mais sentido. Ouça a voz daquele que sigo. Jesus também quer ser o seu amigo. Jesus também quer ser o seu amigo. Venha viver mais unido. Venha viver o amor de Cristo. Venha viver mais unido. Venha viver o amor de Cristo. O amor de Jesus curou as feridas, por sua morte nos deu nova vida. Sinta o amor daquele que sigo.
Pessoal, faltou um recado importante, tá? Enquanto a gente faz os últimos ajustes aqui, faltou avisar vocês para pegar o cancioneiro, tá? Quem quiser, nós vamos colocar ali nos comentários os hinos que nós vamos cantar, mas quem quiser ter o cancioneiro, louvai ao Senhor, as duas, vai ter uma música só que não vai ser, a outra vai estar no louvai ao Senhor. Então podem pegando a Bíblia. Nós vamos trabalhar com vários textos bíblicos, mas se vocês abrirem no texto de Atos, capítulo 1, e também Lucas, capítulo 24, esses são os dois textos bíblicos que vão dar base para o nosso estudo hoje. Então vamos, enquanto a gente faz o último ajuste, vocês vão lá pegando o devocionário e também pegam a Bíblia de vocês, tá certo?
Muito bem, eu acho que a gente conseguiu configurar um pouquinho. Vocês podem ir dando um retorno de vocês também, como é que está o áudio. Aí a gente vai arrumando no decorrer da nossa conversa. Pegaram o cancioneiro? Então logo nós vamos cantar o hino 208, se vocês quiserem ir abrindo já. Enquanto o pastor vai tomando os últimos goles para esquentar um pouco, eu acho que aí está frio também, né? Talvez tem pessoas acompanhando de outras regiões de Santa Catarina, que ainda é mais frio que aqui, Rio Grande do Sul também. Então, Paraná, isso, também está frio. A gente soube informações de lá da nossa família que está frio. O frio pegou parelho, vamos dizer assim. Mas a gente está aqui para se aquecer no amor de Deus, a se aquecer na fé que Deus coloca em nosso coração. E nós vamos viver agora, estamos vivendo hoje, dia 29 de maio, um dia muito especial, que é o dia da Ascensão. Normalmente a gente está reunido em culto, costuma-se, né, estar reunido em culto, mas nem sempre isso é fácil, porque geralmente cai durante a semana, geralmente numa quinta-feira, e às vezes é difícil a gente se reunir em culto. E aí hoje nós fizemos de uma forma diferente, e por isso que eu agradeço que vocês abriram as portas da casa de vocês, para a gente estar reunido então aí no lar de vocês também. Tá, vamos fazer um ajuste aqui rapidinho. Deu certo agora? Então agora deu certo. Deu um probleminha na nossa câmera, mas agora deu tudo certo. O áudio estava bom? Certo? Então vamos voltar no nosso raciocínio. Normalmente a ascensão ela cai durante a semana, na quinta-feira, né? E é difícil a gente estar reunido em culto. Aí a gente se alegra porque a gente tem esses meios. Nós estávamos conversando na semana passada a respeito da tecnologia, né? Olha aí de novo, a tecnologia nos ajudando nesse momento, para que a gente possa estar junto, assim de forma remota. Então a gente se alegra com isso, e nós queremos então conversar um pouquinho hoje sobre a ascensão. Nós queremos conversar sobre a importância que a ascensão tem na nossa caminhada. Então nós vamos ver, inclusive, alguns lugares fazem feriado nesse dia, relembrando a importância que a ascensão tem. Então nós queremos conversar um pouquinho a respeito de tudo isso. Nós vamos iniciar cantando o primeiro hino, que é o hino 208. Então, para quem pegou o cancioneiro, se não está nos comentários ali, foi publicado ali a letra, né? Isso, confirma para mim? Isso, então foi publicado ali e vocês podem cantar conosco então. Jesus veio em busca dos seus.
os filhos seus buscar. Devo estar pronto ao Jesus chegar, e assim vou para o lar. Nós podemos cantá-la mais uma vez agora. Essa primeira vez foi só para a gente relembrar dela, ela é bem conhecida. Mas agora, antes da gente cantar ela mais uma vez, para firmar ela, eu quero deixar uma pergunta, tá? Coloquem ali, eu gostaria que vocês conversassem conosco aqui para parecer um momento bem junto mesmo. Então, a pergunta é: o que é a ascensão? Coloquem lá o que vocês acham que é a ascensão. Vamos cantar mais uma vez e depois a gente vai conferir a resposta então. Logo Jesus vem nas nuvens dos céus, os filhos seus buscar. Deve estar pronto ao Jesus chegar, e assim voltar ao lar. Logo Jesus vem, os anjos virá, os filhos seus buscar. Deve estar pronto ao Jesus chegar, e assim voltar ao lar. Logo Jesus vem em busca dos seus, os filhos seus buscar. Deve estar pronto ao Jesus chegar, e assim voltar ao lar. Muito bem, então vamos para o nosso momento de conversa, vamos iniciar a nossa noite, e nós queremos iniciar em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos ver se alguém colocou a resposta para a pergunta: o que significa a palavra ascensão? Não temos, mas vamos ver quem que está conosco aqui, vamos chamar bem-vindos. Se eu esquecer, a minha esposa está me assessorando ali, se eu esquecer de alguém ela vai me lembrar, e também se eu esquecer de alguém pode colocar de novo lá, tá? Nós temos a Lore Lausch, está aqui conosco, boa noite, Deus abençoe, escreve a Lore. A dona Yara também está aqui conosco, seja bem-vinda. A dona Clara também está aqui conosco, seja bem-vinda. O Lauri e a família também estão acompanhando, sejam bem-vindos. Lauri Hoffman, meu sogro lá de Marechal Rondon, também está aqui conosco. Nós temos mais alguns assistindo aqui. Cecília Marquardt, de Santa Cruz do Sul, que alegria ter vocês aqui conosco também. A dona Emilinha também está aqui conosco. O Jurandir está acompanhando também, e a dona Lili também está aqui acompanhando. Esse que nós temos agora, estão acompanhando agora. Vão dando boa noite também a todos que estão aqui conosco, e vão colocando de onde vocês falam, para que a gente possa ter essa interação também. Já temos algumas respostas, olha que legal. A Silvia está colocando aqui: subida de Jesus ao céu. Vamos ver se mais alguém concorda com ela. Vamos ver se já está atualizado aqui. Não apareceu para mim. A Cilda, minha sogra, colocou. Qual que foi? Isso, a dona Cilda, a minha sogra, colocou: subida de Jesus ao céu, aonde ele foi nos preparar um lugar. Muito bem, então a Cilda e a Silvia estão combinando nas suas respostas. Vamos ver se alguém tem mais alguma resposta antes da gente iniciar. Isso, então a dona Nilta Bianchini está acompanhando também. Gustavo Dumer e a família também estão acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos. Agora a dona Leonilda Varchos também está acompanhando. Seja bem-vinda também. É uma alegria ter cada um de vocês aqui conosco, tá? Então vamos lá.
A palavra ascensão, vamos caminhar um pouquinho mais nessa palavra ascensão. Se nós olharmos no dicionário, eu dei uma olhada por lá também, nós vamos ver que a palavra ascensão, ela não é só utilizada no âmbito religioso, ela também é utilizada em outros momentos da nossa vida. Por exemplo, ligado a uma ideia de subida. Vamos pensar numa montanha, quando você está num ponto mais baixo e você quer subir ao ponto mais alto. Isso é, a palavra ascensão é utilizada para isso também. O outro ponto que aparece no dicionário é ligado à ideia de crescimento, ou crescimento do negócio próprio, vamos dizer assim. Uma loja, um empreendimento que está em plena ascendência, é um empreendimento que está crescendo cada vez mais, então tem aquela ideia de crescimento, né? E o outro ponto que nós podemos dizer assim, que o dicionário nos lembra, é ligado também à carreira profissional, aquela ideia de promoção, quando eu saio de um cargo para um outro cargo mais elevado, um outro cargo mais alto, também está ligado aí a palavra ascensão. E no âmbito religioso, foi utilizado para esse momento que nós estamos vivendo hoje, que Jesus chama os seus discípulos, isso foi depois da ressurreição já, nós vamos ver o texto dizendo, ele ficou 40 dias com os seus discípulos, e aí ele chamou os seus discípulos, ele deu algumas orientações, e logo na sequência, o texto de Atos, capítulo 1, versículo 9, diz assim: Jesus foi levado para o céu diante deles, então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Então a ascensão tem essa ideia, exatamente como vocês colocaram, a subida de Jesus ao céu, e nós queremos falar um pouquinho mais sobre esse episódio hoje então. E a ascensão, ela também fazia parte da história da redenção, melhor dizendo, da obra da redenção. Essa obra que já iniciou lá nos tempos remotos do Antigo Testamento, lá em Gênesis 3,15, quando Deus estabeleceu o plano de resgate da humanidade, ali já iniciou essa obra de redenção que Jesus então está concluindo aqui nesse momento. É como se fosse então um selo de conclusão, tudo o que precisava ser feito está concluído. Jesus está selando a sua obra então nesse momento. E para a gente entender ainda melhor o que a gente está falando até aqui, eu quero lembrar de um exemplo que foi trazido pelo presidente Geraldo Schiller, que na época, 2014 era isso, ele era vice-presidente de expansão missionária da IELB. E aí ele falando sobre a ascensão, ele tomou o Salmo 110, versículo 7 como base, que também é utilizado em alguns momentos, quando a gente se reúne em culto, é utilizado esse salmo para o momento da ascensão. E aí ele faz uma analogia bem legal, e ele aponta para aquilo que o salmo, para aquilo que está acontecendo no salmo, ele faz uma analogia, uma ligação com aquilo que está acontecendo na ascensão, a subida de Jesus ao céu. O Salmo 110, versículo 7 diz o seguinte: de caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. E aí ele chama a atenção que o autor aqui está usando uma linguagem típica do Antigo Testamento, porque naquela época a vida das pessoas, a maior parte delas vivia no campo, né? E parece que ele está usando então o exemplo de um agricultor que concluiu a sua tarefa, às vezes sai de manhã para fazer uma tarefa e volta só à noite também, isso pode acontecer. E aí parece que esse agricultor, parece que o Salmo, melhor dizendo, está usando o exemplo desse agricultor que concluiu uma tarefa, né? E aí ele vem com a sua ferramenta, uma enxada, o que ele estiver utilizando, ele vem com ela nas costas, voltando para casa feliz, satisfeito, porque realizou plenamente a sua obra. Mais ou menos assim que esse Salmo dá a ideia. E nós poderíamos também usar outros exemplos. Tem gente que trabalha fora, né? Às vezes vai para outro estado trabalhar e para fazer uma obra, e às vezes não volta final de semana, às vezes fica lá até concluir a obra. Aí o que acontece? A pessoa vai lá, fica tempo fora, e aí quando conclui a obra, entrega a obra, aí ela volta para casa, também com aquele sentimento de alegria, de satisfação, de dever cumprido. Ela volta para casa então, para desfrutar da companhia dos seus amigos e assim por diante.
E aqui que está a analogia daquilo que aconteceu com Jesus, desses dois pontos que eu chamei a atenção. Porque Jesus na ascensão, ele está fazendo exatamente isso, ele está voltando para casa, porque aquilo que ele veio realizar aqui nesse mundo está plenamente concluído, não há mais nada o que fazer, e aí ele está retornando então para casa, porque ele já pagou a culpa dos nossos pecados, ele já nos reconciliou com o Pai, ele já apontou o caminho que nós somos salvos, que é o arrependimento e a fé no que ele fez e por que ele fez tudo aquilo por nós. Ele já apareceu vitorioso aos seus discípulos, já orientou sobre o que esperava, o que ele espera dos seus discípulos, né, depois da sua ascensão, que é levar a boa nova da salvação. Então não há mais nada para ele fazer, tudo o que ele precisava fazer, ele já fez. Então chegou a hora dele voltar para casa. E Jesus, ele retorna então para o Pai, e ele senta-se ao lado direito de Deus, e recebe o direito de governar o mundo. Lembra daquele texto? Deus me deu toda a autoridade no céu e na terra. Então ele recebe o direito de governar o mundo. E por que ele recebe o direito de governar o mundo? Porque ele salvou o mundo, ele resgatou o mundo que caminhava rumo à condenação eterna. E Paulo, ele vai falar sobre isso lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 1 e 2, onde diz assim: ele vos deu vida, estando vós necros, mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, seguindo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E olha que interessante, olha o termo que o apóstolo Paulo utilizou para falar daquela situação da humanidade, de toda a humanidade, antes da vinda de Jesus. Qual que é o termo que ele utilizou? Necros, né? Que quer dizer morto ou cadáver. Dali vem a palavra necrotério. E como é um cadáver dentro do necrotério? Não é alguém que não consegue tomar nenhum tipo de decisão, que não tem como agir por conta própria, que está ali totalmente incapaz de reagir ou de fazer algo. Por isso que Paulo, ele pega esse termo, porque era justamente assim que nós éramos antes de Jesus vir. Nós éramos como mortos, não tínhamos como tomar decisões, tomávamos decisões somente erradas. A nossa ação não é uma ação pura como deve ser. Então a gente vive como mortos espiritualmente, né? E veja o contraste entre estar afastado de Jesus e unido a Ele, nesse texto que Paulo diz. Antes da vinda de Jesus, quando nós não estávamos unidos a Jesus, então nós éramos como mortos, e depois a situação muda. Ele começa dizendo, né? Ele vos deu vida, estando a gente mortos então, em nossos delitos e pecados. Jesus nos deu vida. Por isso que se hoje eu anseio em viver uma vida com Jesus, se eu anseio viver uma vida de fé, em comunhão com os nossos irmãos, se eu procuro lutar para manter uma família conforme o plano de Deus, se eu busco amar e ser fiel à minha esposa, aos meus filhos, ao meu trabalho, à minha igreja, de onde vem isso? Se Paulo falou que nós éramos espiritualmente mortos, isso vem da vida que nós temos em Jesus, da vida que Jesus nos deu. E porque Ele governa e continua agindo na nossa vida. Por isso que uma vida longe de Jesus é uma vida de delitos e pecados, como diz o texto ali. A gente vive conforme o curso do mundo, não conforme a vontade de Deus para a nossa vida. Nós precisamos estar unidos a Cristo, para que daí a gente receba a vida que Ele tem preparado para nós. Por isso, se não fosse a obra que Jesus concluiu e o seu agir diário na nossa vida, nós seríamos então como mortos, totalmente incapazes de agir de acordo com a nova vida que Jesus dá a cada um de nós. Isso também deixa claro por que Jesus, antes de subir ao céu, Ele vai chamar os seus discípulos, como se fosse uma reunião, Ele vai fazer com os seus discípulos,
E ele vai falar sobre ir a todos os povos do mundo, fazer com que os povos sejam seus seguidores, como batizando e ensinando tudo o que Jesus tem ordenado. É como se então Deus vai usar agora os nossos pés, a nossa boca, para fazer novos seguidores de Jesus. É através do nosso falar e da ação do Espírito Santo que Deus vai dando vida aos nécros, ou seja, aqueles que estão mortos e totalmente incapazes de viver em conformidade com Deus. Então nós vemos aqui, diante disso que a gente trouxe, que o fato de Jesus sentar-se ao lado direito de Deus e governar o mundo traz implicações diretas e importantes também na nossa vida. Jesus não está lá só sentado e não está nem aí para nós aqui no mundo. Pelo contrário, Ele está sentado, atento a tudo que acontece e tem implicações diretas e importantes na nossa vida. Agora vamos ver um pouquinho, e aí eu convido a gente a abrir o texto de Atos, então vocês podem ficar com a Bíblia aberta. Atos capítulo 1, nós vamos dar uma olhadinha nos versículos, e também depois Lucas 24. Aqui nós temos um relato propriamente dito de como aconteceu a ascensão, de qual foi o sentimento presente. E para tentar ilustrar um pouquinho como estava o sentimento dos discípulos naquele momento da ascensão, eu lembro de uma história bem interessante que acontecia, eu ouvi certa vez, não aconteceu comigo, mas eu ouvi, que acontecia ali perto do Natal. Antigamente, tudo era longe, né? As pessoas moravam no interior e não iam constantemente para o centro da cidade. E como é que as crianças, elas sabiam que elas iriam receber um presente de Natal? Qual que era a dica? Qual que era a sacada que eles tinham? Se os pais, ali no finalzinho de novembro, início de dezembro, eles fossem ao centro da cidade, saíssem para ir ao centro, aí eles tinham uma esperança de que eles teriam um presente de Natal. Mas enquanto isso não acontecia, eles estavam confusos. Ele não sabia, será que vamos ter um presente de Natal ou será que não vamos? E eles aguardavam ansiosos, então, esse momento ali, finalzinho de novembro, início de dezembro, para ver se os pais iriam para a cidade, e aí eles tinham aquela esperança, então vamos receber o nosso presente. E era mais ou menos isso, esse sentimento que estava presente nos discípulos. Era aquela confusão, não estavam entendendo muito bem naquele momento, e também uma alegria em saber que Jesus estava preparando algo importante para eles, né? Então vamos dar uma olhadinha como aconteceu esse episódio da ascensão. Vamos ver o texto de Atos capítulo 1. Primeiro vamos ver o versículo 1 ao 5, que é onde nós vamos ter algumas instruções de Jesus. Primeiro o relato de Lucas, apontando quando isso aconteceu, de que forma isso aconteceu, e aí depois mais adiante ele vai falar sobre algumas instruções que Jesus traz aos seus discípulos. Atos capítulo 1, versículo 1, diz assim: Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho, até o dia em que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens, pelo poder do Espírito Santo, aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias, provando sem deixar dúvida nenhuma que ele estava vivo. Então aqui nós temos alguns detalhes bem interessantes, né? Por que nós sabemos que a ascensão aconteceu 40 dias depois da ressurreição? Aqui tem uma evidência clara, né? Diz ali, depois da sua morte, Jesus apareceu a eles, versículo 3. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras durante 40 dias. E aí logo na sequência vocês podem perceber que é o versículo 6 que fala justamente, começa a narrar o relato da ascensão de Jesus, que é a subida de Jesus ao céu. Continuando o versículo 4 agora. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem. Agora vem a instrução,
o último pedido de Jesus aos seus discípulos. Depois disso, ele vai subir ao céu. Qual foi o pedido que Jesus fez aos seus discípulos? Diz assim: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E aí Jesus está apontando para o Pentecostes, né? Depois do retorno dele para casa, para o céu, ele pede que os seus discípulos fiquem em Jerusalém aguardando até a vinda do Espírito Santo, que é o Pentecostes, que vai acontecer. Então, aconteceu 50 dias depois da ressurreição. Então 10 dias depois da ascensão nós temos o Pentecostes, que é o episódio que Jesus está dizendo aos seus discípulos aqui também. E ainda tem mais alguns aspectos bem interessantes. Agora vamos ver o texto de Lucas, o capítulo 24. Primeiro versículo 51, vamos olhar. Nós vamos ver dos 51 em diante. Capítulo 24, Lucas 24, capítulo 51 em diante. Tem uns detalhes bem interessantes, ainda falando a respeito da ascensão de Jesus. Aqui Lucas, ele vai trazer uns relatos a mais, uns detalhes a mais de como foi esse momento da subida de Jesus ao céu. Então vamos ver agora o versículo 51, que diz assim: enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. Olha que interessante que Lucas chama atenção aqui. Enquanto os estava abençoando, então vamos imaginar aquela cena. Jesus está aqui com as mãos estendidas, abençoando os seus discípulos, e enquanto ele estava abençoando, com essa imagem, ele foi sendo gradativamente elevado ao céu. Então a última imagem que ficou gravado na retina dos discípulos foi justamente essa: Jesus abençoando eles e subindo ao céu. E isso quer dizer algo muito importante, porque era isso que Jesus queria que ficasse gravado na mente deles, que embora ele estivesse indo novamente para casa, ele continuaria cuidando do seu povo, ele continuaria abençoando o seu povo. Então por isso ele subiu dessa forma, para que isso ficasse gravado na mente dos seus discípulos. Agora o versículo 52 também tem mais um detalhe interessante sobre a reação dos discípulos depois disso, né? 52 diz assim: eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheio de alegria, e passavam o tempo todo no pátio do templo louvando a Deus. Olha que interessante essa reação. E o que chama a atenção é que é um momento de despedida. E normalmente momentos de despedidas não são tão alegres, né? A gente fica um pouco mais cabisbaixo, a gente fica mais triste. Mas aqui é diferente. Aqui olha a reação depois que Jesus voltou. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de alegria, e passavam o tempo todo no pátio do templo louvando a Deus. Lembra que Jesus pediu para eles ficar lá em Jerusalém, no templo, aguardando até a chegada do Espírito Santo, o momento do Pentecostes. Parece então, diante dessa alegria que os discípulos manifestam, parece que finalmente eles entenderam o que Jesus vinha insistentemente mostrando a eles. Até agora, qual que era o pensamento que eles tinham? Até o momento da ascensão. O capítulo 1 de Atos, versículo 6, chama a atenção sobre qual que era o pensamento deles até o momento que Jesus subiu ao céu. No versículo 6 diz assim: certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus e então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Olha que interessante, qual que era o pensamento deles? Eles imaginavam que Jesus iria vir aqui ao mundo instaurar o seu reino naquele momento, como se Jesus tivesse vindo de mala e cuia para ficar aqui entre nós, para acabar com a opressão, acabar com todos os problemas. Esse era o momento que eles imaginavam. E até a palavra de Deus nos mostra claramente que antes da morte e da ressurreição, Jesus disse para eles que ele iria morrer e ressuscitar, depois ele voltaria para estar com eles.
E no momento da ressurreição, vocês devem lembrar, quando as mulheres foram ao túmulo, e aí viram que Jesus não tinha ficado morto, aí o anjo pede para levar um recado para os discípulos, que Jesus queria se encontrar com eles. Possivelmente estava ligado a isso. Talvez os discípulos pensassem: opa, agora Jesus voltou e agora ele vai instaurar o reino. Então o versículo 6 que a gente leu, eles imaginavam então que seria isso. Mas não foi. A gente sabe que não foi assim, e Jesus várias vezes já havia dito, né? O meu reino não é nesse mundo. Então até a gente canta aquele hino, nós vamos cantar daqui a pouco, nós somos do mundo, estamos no mundo, mas dele não somos. Então é isso que Jesus mostrou, mas que não fazia sentido até aquele momento. E agora parece que então eles finalmente enxergaram que aquilo que Jesus tinha conquistado para eles era muito maior do que eles imaginavam. Por isso então o louvor e a alegria deles diante desse episódio, diante dessa despedida de Jesus. E aqui eu quero deixar uma reflexão para vocês ficarem pensando nela, enquanto a gente vai cantar mais um hino, para vocês dar uma espichada, quem sabe buscar um chá, um café. Então eu quero deixar essas perguntas para vocês refletindo diante disso. Essa promessa que Jesus fez para nós, que nós vamos relembrar depois da música também, principalmente aquela imagem, né, de Jesus abençoando para dizer para nós que Ele continua atento às nossas necessidades, que Ele continua nos abençoando, mesmo que Ele está ao lado direito do Pai. Todas essas promessas que a gente recebeu dEle, é para nós também, não é só para os discípulos que estavam lá naquele momento, presenciando a ascensão de Jesus. E a pergunta que fica, é assim que nós nos sentimos também, como os discípulos, que, como disse ali, estavam alegres, louvando a Deus no templo, com alegria por tudo que eles recebem de Jesus. É esse sentimento de alegria e de gratidão que nós também sentimos no dia da ascensão? Então fica essa reflexão, enquanto a gente vai cantar o próximo hino, e aí nós vamos, se essa alegria não estiver presente, nós vamos reforçar essa alegria através de alguns outros textos que vão nos trazer um detalhe bem importante, como por exemplo, por que Jesus precisou subir ao céu? O que Ele foi fazer lá? E qual é a diferença disso na nossa vida? Vamos conversar sobre isso depois da nossa música. Vamos cantar então a música Se eu tiver Jesus ao lado. Foi colocado estamos no mundo, mas nós vamos cantar com ela no final, tá? Agora nós vamos cantar Se eu tiver Jesus ao lado. Já resume muito bem o que a gente conversou até aqui. Tem uma letra muito bonita. Se eu tiver Jesus ao lado e por Ele auxiliado, se por Ele for mandado a qualquer lugar irei. Seja o meu caminho duro, espinhoso ou inseguro, em seus braços bem seguro, aonde me mandar irei. E assim por diante. Se nós temos Jesus ao nosso lado, e nós temos essa certeza que Ele quis deixar aos seus discípulos na ascensão, nós também podemos ficar tranquilos e seguir confiantes, seguindo a obra que Jesus pediu que nós fizéssemos, que era testemunhar da boa nova que Ele conquistou para cada um de nós. Cantamos então, Seguirei ao meu bom mestre. Se eu tiver Jesus ao lado e por Ele auxiliado, se por Ele for mandado a qualquer lugar irei, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre.
Seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Muito bem, então vamos para a segunda parte, para reforçar ainda mais a alegria que os discípulos sentiram, que nós também queremos sair dessa noite sentindo. Nós queremos relembrar por que Jesus ele precisou subir ao céu e o que ele foi fazer lá. Porque ele não instaurou o seu reino aqui, ele voltou ao Pai. O que ele foi fazer lá? E qual que é a diferença que essa subida de Jesus, o retorno de Jesus para casa, qual é a diferença que isso faz na nossa vida? E a primeira dica do porquê Jesus precisou subir ao céu, nós temos em João capítulo 16, o versículo 4 e 7, que diz o seguinte: eu não disse isso antes, porque ainda estava com vocês, porém agora eu vou para junto daquele que me enviou. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o auxiliador não virá, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Então aqui nós temos uma primeira dica. Por que Jesus precisou ir ao céu? Se eu não for, diz Jesus, o auxiliador não virá. Quem é esse auxiliador? O que vocês acham? De quem que Jesus está dizendo que é o auxiliador que vai vir? Está registrado em João capítulo 7, versículo 39, as seguintes palavras: Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo. Então quem falou o Espírito Santo acertou. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito Santo, porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Então aqui João chama atenção novamente a isso. A subida de Jesus ao Pai mostra o cumprimento daquilo que ele disse, a vinda do auxiliador, do Espírito Santo, que vai estar conosco. O auxiliador, o Espírito Santo também é conhecido como o Consolador. Ele está aqui para nos auxiliar na nossa caminhada. Ele está aqui para nos consolar. Aqui nós estamos apontando já para o Pentecostes, que vai acontecer daqui 10 dias. A vinda do Espírito Santo para estar conosco, nos auxiliando, nos guiando, nos consolando em nossa caminhada, até o dia que Jesus vai retornar do céu. Como o texto de Atos chamou a atenção, versículo 9 e 10. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles, então uma nuvem o cobriu, e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para os céus, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Então o Espírito Santo, ele fica aqui conosco, ele é enviado pelo Pai e por Jesus também, para ficar aqui conosco, nos auxiliando, nos guiando e nos consolando. Então a presença do Espírito Santo é muito importante para que a gente fique firme até o final, até o retorno de Jesus. E qual é a diferença que o Espírito Santo faz na nossa vida? O texto de Atos, capítulo 2, versículo 33, deixa isso bem claro. Olha o que diz o texto: pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo. E aí nós conhecemos o relato do Pentecostes. E aí Pedro se levanta corajosamente, coisa que não acontecia antes, Logo depois da ressurreição, o que aconteceu com os discípulos? Eles estavam trancados dentro de uma casa, com medo do Império Romano.
Agora, a partir do Pentecoste, a partir da vinda do Espírito Santo, Pedro ele se levanta corajosamente e começa a anunciar a respeito de Jesus. E ali muitas pessoas são levadas à fé em Jesus e recebem também a certeza da salvação. Tudo isso pela presença do Espírito Santo, que, como nós destacamos, é o auxiliador, é o guia e é o consolador. Então a presença do Espírito Santo é extremamente importante para que haja fé no coração e para que a fé possa ser mantida também no coração. E o que Jesus foi fazer lá no céu? O que vocês acham? Antes da gente ler o texto, pensem um pouquinho, vamos ver se vocês vão acertar. O que ele foi fazer lá está registrado em João capítulo 14, versículo 1 até o 3. Um texto muito conhecido. O pastor vai começar a falar, vocês já vão lembrar dele. Então o que Jesus foi fazer lá no céu? Diz assim: Jesus disse: não fiquem aflitos, creem em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, eu voltarei e os levarei comigo, para aonde eu estiver, vocês estejam também. Olha só que mensagem maravilhosa. O que Jesus foi fazer no céu? Preparar um lugar para nós. Nós temos o nosso lugar sendo preparado por Jesus. E ainda o texto de Romanos chama a atenção para mais um detalhe do que Jesus foi fazer lá. O que ele está fazendo lá? Romanos capítulo 8, versículo 34, diz assim: será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus, e ele pede a Deus em favor de nós. Olha que interessante isso que Paulo chama a atenção. Jesus foi preparar um lugar para cada um de nós. Nós temos essa certeza que o nosso lugarzinho está sendo guardado por Jesus para cada um de nós, e nós temos também a certeza que Ele está ao lado direito do Pai, intercedendo por nós. E aí eu quero sim me encaminhar agora para as perguntas finais diante de tudo isso. Isso faz diferença na nossa vida? Todas essas informações que a gente recebeu, saber que Jesus está preparando um lugar para nós, sabendo que Ele intercede por cada um de nós, isso faz diferença quando nós falhamos na nossa fé, quando a consciência pesa, vendo que a gente deixou de fazer algo que deveria ter feito na nossa vida de fé. Faz diferença quando nós falhamos na sociedade, saber que Jesus está lá ao lado do Pai intercedendo por nós. Quando nós falhamos em casa, como maridos, esposas, filhos, saber que Jesus está intercedendo por nós, isso faz diferença. Quando nós falhamos na igreja, quando deixamos de cumprir com aquilo que Jesus espera de nós, que é proclamar Ele a outras pessoas, isso faz diferença, saber que Jesus está intercedendo por nós. E nas nossas orações, saber que Jesus sentiu na própria pele aquilo que nós também passamos aqui, e Ele sentiu situações muito piores do que nós. Faz diferença a gente saber que quando a gente está ali abatido, desanimado, sem saber o que falar, muitas vezes a gente nem tem vontade de orar. Então geralmente quando a gente está vivendo esse sentimento, né, de abatimento, de desânimo, sem saber o que falar, saber assim que nós podemos apenas dizer assim: Pai, Jesus, o meu Salvador, que está aí do teu lado direito, Ele sabe muito bem e melhor do que eu ainda o que eu estou sentindo aqui. Ajuda-me. Faz diferença isso? Quando nós precisamos nos despedir também de um amigo ou um familiar que foi chamado por Deus para estar morando no céu com Ele, faz diferença quando nós precisamos passar por essa situação? Saber que Jesus preparou o lugar de cada um de nós lá, e que agora esse nosso ente querido, embora deixe tristeza, faça falta para nós, ele está lá desfrutando disso que Jesus conquistou para ele e que o fez ficar firme até o fim. Faz diferença, né?
Então, que essa certeza nos faça sentir a mesma alegria que os discípulos sentiram. Agora ficou ainda mais fácil da gente entender toda a grandeza que a ascensão tem na nossa vida. Que nós possamos então nos alegrar como os discípulos se alegraram, e que nós possamos também ser agradecidos por tudo aquilo que Deus já fez até o momento e que certamente Ele fará por cada um de nós. Que Deus realmente então abençoe esse dia da ascensão na vida de cada um de vocês, que Ele abençoe todas essas palavras que nós refletimos e reafirmamos na nossa fé aqui agora, que Ele possa usar isso para fortalecer também a fé de cada um de nós e nos manter firmes para herdarmos tudo isso que Jesus já tem preparado para cada um de nós. Convido a fazermos uma oração, convido a inclinar as vossas cabeças e também acompanhar fazendo essa oração. Todo-Poderoso Deus e gracioso Pai Celestial, que momento tão especial que Tu nos proporciona no dia de hoje. Embora não possamos estar reunidos aqui em Tua casa, nós temos a certeza de que Tu estás conosco também através dessa transmissão, que Tu estás conosco aqui levando essa palavra, essa Tua palavra a esses Teus filhos, e que está aí com cada um deles também, fazendo com que essa palavra ela possa não só entrar nos ouvidos, mas também fazer morada em seus corações. Te agradecemos porque Tu cuidaste de nós ao longo de mais esse dia, porque nos deste a oportunidade de celebrarmos mais esse momento de ascensão, e Te pedimos que nos mantenha sempre firmes em nossa fé. Tudo mais, querido Pai, as alegrias, as aflições que está no coração de cada um desses Teus filhos que estão acompanhando, nós colocamos tudo diante de Jesus, sempre na certeza que Ele sabe e quer o melhor para cada um de nós. Isso é o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito obrigado a vocês que estiveram conosco aqui nesse momento, a vocês que vão acompanhar posteriormente, que nós possamos ter mais momentos como esse também de forma remota, também é agradável. Pastor aqui, vocês ali no conforto da casa de vocês, mas sempre alicerçados, firmados na palavra do nosso Deus. Que Deus abençoe a noite de descanso também de cada um de vocês, amanhã os afazeres, que Deus os acompanhe. E nós vamos concluir cantando o último hino. Agora sim nós vamos lembrar aquele hino de antes, né? Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distante do lar, mas sabemos que Jesus ele tem preparado um lugar tão especial para cada um de nós. Isso nos dá força para seguir na nossa caminhada firmes e alegres como os discípulos também.
Se a vida é triste e o choro persiste, no céu eu não vou chorar. É difícil de acreditar, o coração nem sempre vence a razão. Todas as tristezas vão cessar, a verdadeira vida vai começar. Meus olhos Deus vai enxugar, e a morte não existirá. Não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. É difícil de acreditar, o coração nem sempre vence a razão. Todas as tristezas vão cessar, a verdadeira vida vai começar. No céu eu não vou chorar, lá é que eu vou me alegrar. Se a vida é triste e o choro persiste, no céu eu não vou chorar. No céu eu não vou chorar. No céu eu não vou chorar.